Saúdo-vos de novo nesta segunda parte do programa 48, parte 2, da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. A pergunta que vem da primeira parte também abre a segunda. Que Páscoa mantém-se? A mesma pergunta: que Páscoa pode salvar o mundo e garantir amanhã, ao hoje, de cada nova geração que chega? É uma pergunta fundamental e a resposta também. A resposta é que é mais difícil. Porque não faltam respostas falsas. É preciso acertar com a resposta. E mais vale não ter resposta nenhuma do que ter respostas falsas. Está bem? Como se recordam da primeira parte, eu, desta vez, fiz questão de abrir com a leitura da parábola, de uma parábola muito conhecida, mas que não é muito usada. É assim um bocadinho ignorada, silenciada, porque é muito incómoda. Porque põe em questão, precisamente, todos os dirigentes de qualquer geração. Os vinhateiros de que fala a parábola, que historicamente se comportam da forma que é narrada, descrita ao pormenor por Jesus na versão de Marcos e depois de Mateus e de Lucas, mas é muito semelhante as três versões. Portanto, o que diz bem que é uma parábola que sai efetivamente da boca de Jesus, histórico, e na última semana que ele passa em Jerusalém, onde vai ser preso e morto, julgado à pressa e morto, crucificado e posto como maldito para sempre. E então, essa parábola termina a dizer que, com uma pergunta de Jesus: que fará o dono da vinha a tais vinhateiros que lhe matam todos que ele envia, ou maltratam todos que envia e acabam por matar, e finalmente ele envia-lhes um filho muito amado e diz: bem, é de respeitar o meu filho. Só que os tais vinhateiros, isto é, os dirigentes dos Estados das Nações, os dirigentes do mundo, religiosos primeiro, económicos e políticos, os dirigentes do mundo, ao verem o próprio filho, dizem: este é o herdeiro da vinha, dentro do mundo. Então, matemo-lo e apoderámo-nos da vinha. A vinha passa a ser nossa. E depois pergunta Jesus, na parte final: que fará o dono da vinha? E aqui, a expressão que tem é terrível, mas é histórica. É histórica. Não é de Deus. É histórica. Regressará, lá da viagem que andou a fazer por longe, isto é, aparece, regressa e extermina os vinhateiros que se comportam daquela forma e entrega a vinha a outros. Só que entrega a vinha a outros, que outros? Afinal, nós somos todos parte deste tipo de mundo. Nós somos todos, mais ou menos por ação ou por omissão, somos todos cúmplices com os vinhateiros. Até votamos neles. Isto é, com os dirigentes, com os chefes das nações. Putin acaba de ter 70 e tal % de russos a votar nele. Na Rússia. O Putin, o assassino, politicamente assassino, é um profissional do assassinato. Assim como o rei David foi, no seu tempo. Mas como todos os dirigentes, de uma forma ou de outra, são. Claro, o sangue pode não correr. Aliás, agora nestes últimos casos de Putin, até nem correu sangue. Porque são envenenados. Até no ar que respiram. Porque são as armas químicas. A pessoa respira, pomba. É assim.
Já está tudo tão sofisticado. A vinha é o mundo. É, neste caso, o planeta Terra, que nós habitamos. Os vinheteiros não são os trabalhadores. São os donos, os dirigentes. São os dirigentes. No tempo histórico de Jesus, quem são os dirigentes? Quando ele conta esta parábola. Precisamente os sumos sacerdotes dos judeus, de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Os que iam fazer a Páscoa deles, poucos dias depois. E que antes de chegarem a fazer essa Páscoa, crucificam Jesus. É o Império Romano, que tem lá um representante na Palestina, e esse é que decide que ele será morto na cruz. Precisamente para ficar maldito. E depois diz Jesus que... Notem que Jesus, não é? A parábola está muito bem contada. Termina com Jesus a dizer... a pôr na boca dos vinheteiros a dizerem uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança é nossa. Apoderam-se dele e matam-no e lançam-no fora da vinha. Matam-no na cruz e depois o seu cadáver é lançado à vala comum, fora da vinha, fora do território judaico propriamente dito. Não fica no espaço habitado, é fora, na vala comum, com cal em cima do seu cadáver, cal viva, precisamente para que depressa seja tudo destruído. Este é o final histórico de Jesus, o filho de Maria. Aquele que nos conta esta parábola, que nos ilumina. E por isso que, de certa maneira, ajuda, por um lado, a formular a pergunta e também a procurar-lhe resposta. Que Páscoa pode salvar o mundo? Que tipo de passagem tem de acontecer historicamente para que salvar o mundo e garantir amanhã ao hoje de cada nova geração? Quer dizer, que tipo de Páscoa? Que tipo de passagem? E aqui está tudo. Nós sabemos que andam por aí as guerras, faz de conta da expulsão dos diplomatas, das grandes potências ocidentais contra Putin, e Putin contra as grandes potências ocidentais. Mas são tudo brincadeiras, são tudo faz de conta. É para entreter, para distrair a gente, as populações, os povos. Há as operações Páscoa, das estradas, da PSP, da GNR, que depois lá vem o repórter a dizer aquelas coisas do costume. Todos os anos é a mesma coisa, mais do mesmo. Eles são os festejos turísticos das Semanas Santas, com destaque maior para Braga, que é uma anedota, uma tristeza, uma vergonha. Ainda vai lá o bispo a presidir, debaixo daquelas coisas. Essa gente não tem bom senso, não tem um pingo de juízo. A sua mente é totalmente insana. Como é que se permitem fazer aquelas coisas, aqueles figurantes? Isto é algum jeito. E depois lá os outros da América Latina, que até se crucificam vivos. Quer dizer, que demónio anda aqui na cabeça das pessoas, dos seres humanos, que os faz fazer estes crimes, estas flagelações a si próprios, que acham que o sofrimento é um valor, é uma coisa boa. E depois vão as televisões mostrar aquilo e não condenam aquilo, pelo contrário, mostram, estimulam. Eles são, de certa maneira, vedetas por uns minutos em todo o mundo. Não. Andamos a brincar. As Semanas Santas. Nunca houve Semanas Santas. Elas existem, mas porque são invenção. Não há factos concretos. A Semana de Jesus em Jerusalém é a semana mais trágica, do ponto de vista humano, da humanidade. Nunca um ser humano passa por aquelas coisas que passa Jesus. Muitos crucificados há. Já então, no Império Romano. Muitos crucificados
eram quase constantes, porque era a grande condenação para os que atentavam politicamente contra a presença do Império e queriam o derrubo do Império Romano. Mas com a crueldade, com os pormenores daquela que é a Páscoa de Jesus, a morte crucificada, a crucifixão de Jesus, não, é única. E ela torna-se uma Páscoa que revela como é a passagem que pode salvar o mundo e garantir amanhã ao hoje de cada nova geração. Que Páscoa, que passagem é esta? É a de Jesus. Porque com Jesus, nós, pela primeira vez e última vez na história da humanidade, que tem muitos milhares de anos, vimos um ser humano. E vemos um ser humano. Estamos hoje a vê-lo. Vemos um ser humano. Dele testemunham esses 4 evangelhos que hoje até a investigação histórica reconhece que tem quase tudo de real, historicamente. Um ser humano pleno e integral. E chega à sua plenitude humana precisamente quando crucificado e faz aquela pergunta terrível: meu Deus, por que me abandonaste? E a seguir conta o Evangelho de Marcos, que dá um grande grito e entrega o seu sopro, a sua ruá, ao mundo. E é essa ruá que anda aí, esse sopro que anda por aqui, entre nós, e que quer habitar as nossas mentes consciências. Mas para habitar as nossas e conduzir as nossas mentes consciências, tem que primeiro ser expulso. Tem que ser expulsos lá das nossas mentes aquilo que se poderia chamar em linguagem mítica o demónio, o diabo. Porque as religiões são o culto do diabo, ó mulheres e homens do meu tempo. As religiões todas, o cristianismo é tudo culto do demónio. Do diabo, se quiserem. É o culto, porque é para endemoninhar as pessoas. Demonizar as populações. Pô-las umas contra as outras. Impedir que elas se tornem seres humanos uns para os outros, uns como os outros, que passem de animais racionais a seres humanos. Estão a tentar impedir. As religiões todas estão a cooperar com o sistema de domínio do mundo, que é hoje o sistema capitalista, mas que existe desde o início, com outros nomes, em que uma elite domina a maioria, a esmagadora maioria. Portanto, tenhamos isto em atenção. A Páscoa, a passagem que pode salvar o mundo é a dos seres humanos, que nascemos animais racionais, estamos numa sociedade de animais racionais, que ainda estamos a ser guiados, conduzidos, governados por minorias espertalhonas, chico espertas, que estão à frente de tudo. Ainda somos estimulados a votar nelas e a aplaudi-las. Mas, com isso, nós adiamos eternamente a nossa passagem de animais racionais a seres humanos. Fragilidade uns com os outros. Vasos comunicantes religados uns aos outros, não a uma divindade estúpida, mítica, diabólica. Religamos-nos, sim, uns aos outros. Não. A divindades imaginadas, projetadas fora de nós, que é uma estupidez, é a demência total dos seres humanos. Estamos no 3º milénio, o tempo da ciência, acordemos. Amemo-nos, religuemo-nos e mandemos à fava as elites dos poderes, que só estão aí para nos comer, roubar, matar, destruir, como conta a parábola de Jesus sobre os vinheteiros, que são os dirigentes, as minorias dirigentes do mundo. O meu abraço e o meu beijo de presbítero, jornalista.